Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Cumprimenta aí duas pessoas, pegue na mão dele, na mão dela e diga: que bom que você veio. Dá um sorriso aí para ele, dá um sorriso para ela. Diga: que bom que você veio. Oh, glória a Deus. Quem veio ontem? Quem não veio ontem? Vocês estavam aonde, irmãos? Puxa vida, foi uma bênção, não foi? Quem crê que vai ser de novo hoje? Quem foi que mandou os irmãos sentar ali, meus irmãos? Fica de pé, gentaiada, isso. Abre a Bíblia rapidinho, então, para você sentar. Marcos capítulo 2, abre rapidinho. Aí você vai sentar, até meia-noite você fica sentadinho daí. Marcos capítulo 2. Quem trouxe um exemplar da Bíblia? Evangelho de Jesus, escrito por Marcos capítulo 2. Vamos ler em pé, e aí você se assenta e a gente continua. Marcos capítulo 2, Jesus cura um paralítico na cidade de Cafarnaum. Tem lições preciosas aqui para a edificação da nossa fé nessa noite especial. Quantos acharam? Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto da porta eles cabiam. E ali Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com Jesus, conduzindo, carregando um paralítico, que veio trazido por 4. Não puderam aproximar-se dele por causa da multidão. Então destruíram o telhado onde estava. Fizeram um buraco e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 11, por favor, versículo 11. A ti eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele levantou-se, tomou logo o leito e saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Só quem crê que Deus vai visitar hoje tua casa com um milagre, levante a mão. Pegue na mão do vizinho de novo e diga: de mão vazia você não sai daqui hoje não, irmão. Isso. Pode sentar. Pode sentar. Queridos, antes de nós se concentrar só na exposição da palavra, naquilo que Deus colocou no meu coração, ontem eu fui abordado por algumas pessoas que, outras vezes que eu vim aqui, eu orei assim por alguns objetos, e parece que alguns estavam querendo trazer hoje. Olha aqui, irmãos, ó, bem nesse espaçozinho aqui, para não atrapalhar nada, ó, aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, ó, em cima do altar, que não tem lugar melhor para colocar no altar. Se alguém trouxe a fotografia de alguém para me orar, se alguém trouxe a carteira de trabalho, alguém está desempregado na família, quem sabe a carteira está perdida dentro da bolsa, esquecida, traz aqui na frente, aqui ó. Se quiser uma oração pela chave da casa, do carro, para Jesus proteger o teu lar, proteger o teu carro dos acidentes, de problema no motor, livrar sua casa de assaltos, de prejuízos. Só que eu só espero um minutinho por conta do nosso horário. Traz um documento, se você quiser a carteira de motorista, uma foto, um documento. Se tiver um currículo vitae aí, pode trazer. Só não traz a foto ninguém morto, tá bom, irmão? Pelo amor de Deus. Tem que trazer vivo para nós orar. Isso, documento, foto, chave. Pode colocar aí. Nós queremos apresentar ao Senhor em oração e pedir uma visita do céu sobre esses objetos. Parece que a gente tinha até combinado, né, irmão? Olha quanta coisa que deu. Meu Jesus amado. Oh, glória. Que coisa, hein? Muito bem. Oh, maravilha. Muito bem. Mais alguém?
quem está disposto a ficar uns 30 minutos aí ouvindo a palavra de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Oh, glória. Olha aí, ó. Estamos no segundo dia de uma comemoração de aniversário desse ministério que Deus confiou nas mãos do pastor Nilson Azevedo, da sua esposa, irmã Elane e a sua família. Eu tenho tido o privilégio de estar aqui muitos desses anos, já fazia uns 4 ou 5 anos que eu não vinha, mas temos presenciado, participado do desenvolvimento, do crescimento dessa obra. E rogamos a Deus que continue fazendo dessa igreja, dessa obra, dos obreiros dessa casa e dos membros verdadeiros evangelistas para continuarem fazendo essa igreja crescer. As ovelhas vão gerar outras ovelhas e as trarão para o pastor Nilson apacentar. Pastor não gera ovelha, pastor apacenta a ovelha. Ovelha gera ovelha. Quem é ovelha aí, levanta a mão. Olha aí, ó. Então a gente precisa fazer de tudo para ganhar uma alma para Jesus. E ela será consolidada, discipulada na igreja, permanecerá até o arrebatamento da igreja. Amanhã, permitindo Deus, que é o dia derradeiro da festa, faremos um agradecimento mais amplo aos obreiros, aqueles que são convidados para participar dessa festa. Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Se você quiser conferir isso depois na sua casa, você verá que Jesus, um terço dos seus milagres aconteceu na região da Galileia, onde fica Cafarnaum. Cafarnaum foi palco de muitos milagres de Jesus. No capítulo 1, por exemplo, do Evangelho de Marcos, Marcos ensina no versículo 21, 22, que Jesus liberta um homem possesso por demônios, dentro de uma sinagoga em Cafarnaum. Só para lembrar a igreja, foi em Cafarnaum que Jesus também curou a sogra de Pedro, que estava febril, acamada, ardendo em febre. Alguém diz que possivelmente era malária. Jesus, ele passa um longo período em Nazaré. Com certeza, boa parte da sua infância, adolescência e juventude em Nazaré, dando assistência a José e Maria. Mas, quando dá início o seu ministério público, ele sai de Nazaré e ele escolhe Cafarnaum para morar, para residir e para fazer de Cafarnaum o seu quartel-general. O seu ponto de partida para as outras cidades. A informação que eu estou dando para a igreja está escrita em Mateus capítulo 9, versículo 1. Inclusive, nesse texto que acabei de mencionar, Mateus disse que Cafarnaum era a sua cidade, a cidade de Jesus. Jesus está novamente pela região, novamente em Cafarnaum. Depois de um período evangelizando, de um período literalmente missionário, caminhando por desertos, vilarejos, bairros adjacentes e até por territórios gentios. Naquele tempo não havia a Toyota, Santos Dumont não tinha nascido ainda para inventar os aviões para se deslocar de um país para o outro. O Henry não tinha nascido ainda para inventar a Ford, Henry Ford. Naquele tempo, o veículo de velocidade era um jumento, um camelo, quando não, quilômetros e quilômetros, literalmente de a pé, se faziam algumas viagens. Assim Jesus percorria a Judéia, a Galileia e a Palestina, levando a palavra de Deus. Ele está outra vez em Cafarnaum. O versículo de número 1 deixa muito claro. E alguns dias depois entrou ele novamente em Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa. A vizinhança,
As pessoas próximas, quem morava ao redor, souberam, viram ele chegando em casa. Nós não sabemos se era a casa dele, não sabemos se era a casa de Pedro, da sogra de Pedro, não importa. O que importa é que ele estava em uma casa, em um lar, ele está chegando, e na minha modesta opinião, ele está chegando com o intuito de descansar. Porque Jesus, como homem, se cansava, mas como Deus, ele dizia: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Jesus era 100% homem, porque nasceu de Maria, mas era 100% Deus, porque foi gerado nela pelo Espírito Santo de Deus. E se ele era homem, ele tinha sede, ele tinha fome, ele se cansava. E aqui ele chega de um trajeto missionário evangelístico com o propósito de descansar naquela casa. Mas isso não foi possível. Eu repito, a vizinhança, as pessoas ao redor, viram ele chegando e logo vieram. Mas a Bíblia diz que era tanta gente que se aglomerou ali, formando um congestionamento de tantas pessoas, que nem nos lugares junto da porta eles cabiam. Pessoas ficaram aglomeradas, se apertando na porta, nas janelas, quem sabe na porta dos fundos. O local fica hiper lotado de pessoas. Jesus, ao ver aquelas pessoas ali naquela casa, Jesus disse: vou anunciar a palavra de Deus para essas pessoas. Já que vieram aqui e não me dão descanso, são como ovelhas que não têm pastor. Naquela casa, Jesus está anunciando a palavra, e eu quero parar só um pouquinho aqui. Palavra na casa. Vamos repetir isso, palavra na casa. Só as irmãs. Só os machos alfa. Palavra na casa. Jesus está na casa anunciando a palavra. Geralmente a palavra é anunciada na sinagoga, na igreja, nos templos, nos pátios do templo. Mas aqui, Jesus não perde a oportunidade. Ele está anunciando a palavra na casa e já também, através do texto, passando uma mensagem para nós. Parece que Jesus está dizendo: Deraldo, quero que você ministre no altar sagrado da igreja essa noite. Que o meu povo, as pessoas que me temem e me conhecem, precisam anunciar mais a palavra na casa. Vir à igreja para ouvir alguém anunciar a palavra é uma cultura dos evangélicos aqui no país. Mas está faltando mais, irmão, levar o templo para casa, e não apenas a casa para o templo. Na tua casa, de vez em quando, assim, tem um churrasquinho no final de semana? Levanta a mão se tem. Levanta a mão que eu sei que tem, irmão. Na tua casa, de vez em quando, se reúne os amigos, alguém chega para visitar e você diz: vamos fazer um cachorro quente? Vamos fazer um bolo? Tem isso na tua casa ou não tem? Tem. Às vezes os seus filhos, que são adolescentes, não dizem: mãe, eu vou trazer aqui os irmãos ali, os amigos, os colegas, a senhora não faz aí uma bacia de pipoca para nós? Na casa de alguém tem isso aí, irmãos? Tem mesmo? Na casa da gente tem bolo, tem churrasquinho no final de semana, tem pipoca no dia do Jogo do Brasil, tem cachorro quente, tem uma comemoração no dia do aniversário, mas a pergunta é: tem culto na tua casa? Tem churrasco, tem Coca-Cola, tem amigos, tem vizinhos, tem até quem não é desejado chegando de repente. Mas tem a palavra sendo anunciada na tua casa. Oh, meu Deus, acabaram os cultos domésticos. Jesus, não fazemos mais culto em casa para não sujar o tapete. E para as crianças da vizinha não quebrar meus vasos. Oh, meu Deus, não há mais a palavra sendo anunciada na casa. Irmãos, eu sou jovem ainda, viu, irmãos?
Eu tenho 40 anos, aleluia, Jesus. Mas eu sirvo a Deus há 28 anos. E eu, há 28 anos atrás, tem gente aqui que serve a Deus mais tempo do que eu. Nós víamos milagres e prodígios acontecerem num culto dentro de uma casa. Dentro de uma casa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Dentro das casas, Jesus arrebatava pessoas que depois que acordavam 10 minutos depois, traziam uma mensagem do céu para a terra. Jesus curava crianças com pneumonia, com bronquiolite, pessoas com labirintite, com problemas ortopédicos, num culto dentro da casa. Mas hoje, a nossa casa deixou de ser um lugar de ensino da palavra. É um lugar que recepciona pessoas, mas não recepciona mais o Espírito Santo de Deus. E Jesus, através do texto, está dizendo: estou anunciando a palavra na casa. Porque quem recebe algo de Deus na igreja, compartilha o que recebeu na igreja dentro de casa. Acabaram-se as reuniões de oração. Veja isso, irmãos, para a gente seguir. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 15, que Paulo pregava a palavra de Deus na beira de um rio, numa cidade chamada Filipos, na Macedônia. Paulo pregava. E a Bíblia diz que umas mulheres ouviam Paulo pregar. E a mesma Bíblia diz que dentre essas mulheres tinha uma chamada Lídia, vendedora de púrpura, empresária da cidade. A Bíblia diz que Lídia ouviu Paulo pregar na beira do rio. E ela abriu o coração e recebeu a palavra de Paulo. E ela disse: Paulo, a partir de hoje tu não pregas mais a palavra aqui na beira do rio, porque estou abrindo a porta da minha casa para tu começar uma reunião de ensino da palavra a partir de hoje. E diz a Bíblia que Paulo começa uma reunião de oração, um período de ensino da palavra na casa da Lídia, onde a palavra estava sendo anunciada. Cornélio, o centurião, reúne a família, os amigos, enche a casa da vizinhança e manda chamar um pregador de fora, o apóstolo Pedro. Pedro estava orando na casa de um Simão chamado Curtidor. Simão Curtidor, um homem que trabalha com couro de animais, fazendo bolsas, fazendo cobertores e tapetes com a pele dos animais. Simão Curtidor. Na casa do Simão Curtidor estava hospedado o Simão Pedro. Simão Pedro é o pregador da palavra. Simão Curtidor é aquele que arranca couro. Aí o Cornélio disse: vá na casa do curtidor e traga o Simão Pedro. O Simão é o mesmo nome, Simão Pedro, Simão Curtidor. Mas não confunda, não traz para pregar aqui o Simão Curtidor, que senão ele vai arrancar o couro do povo. Traz o Simão Pedro, que daí o fogo vai descer, aleluias. E o Cornélio traz o Pedro prega naquela casa, a palavra é anunciada, e pela primeira vez os gentios recebem o poder do Espírito Santo. Naquela casa. Veja que na casa de Maria, mãe de João Marcos, tinha uma reunião de oração por Pedro, que estava preso por Herodes. Veja que a mulher, quando perdeu uma das 10 dracmas, ela fez um culto de ações de graças. Quando achou a dracma, chamou as amigas e as vizinhas para fazer um culto, onde a palavra estava sendo anunciada, onde Deus estava sendo adorado, porque ela achou a dracma perdida. Primeira coisa que eu quero deixar como reflexão para a igreja nesse texto: Jesus está anunciando a palavra na casa. Precisamos fazer mais isso. O texto diz que 4 homens chegaram na casa, carregando, trazendo um paralítico, um homem que era aleijado, era dependente das pessoas. 4 homens trouxeram o paralítico, mas não puderam entrar. Por causa do congestionamento das pessoas, ninguém dava licença, ninguém saía da frente, ninguém dava espaço, todos queriam acesso a Jesus. Mas a Bíblia diz que aqueles homens tiveram uma estratégia
colocaram aquele paralítico dentro da casa e aquele homem foi curado dentro da casa, sim ou não? Ele foi curado dentro da casa, sim ou não? Mais força, irmão, sim ou não? Ele foi curado dentro da casa. Só que o milagre aconteceu dentro da casa, mas o milagre começou a acontecer do lado de fora da casa. O milagre não começa quando o paralítico encontra Jesus. O milagre começa quando alguém decide carregar ele até Jesus. O milagre só aconteceu nesse texto, porque esse homem tinha conexões, amizade, pessoas que pegaram ele do lado de fora e o levaram para o lado de dentro. Veja bem, irmãos, veja bem, antes de Deus curar esse homem do lado de dentro, os amigos tiveram que participar do lado de fora. E eu quero dizer uma coisa para alguém aqui. Existem alguns milagres que a gente não vai conquistar sozinho. Nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar de pessoas. Nós vamos precisar de alguém. Esse milagre acontece dentro, mas começa do lado de fora. Esses amigos pegaram o paralítico e estão levando ele para casa, mas não puderam entrar. Aí Deus deu uma criatividade para eles e alguém deles olhou para cima. Toda a igreja faça isso, olha para cima, por favor. Isso, agora pode voltar para cá. Tentaram pela janela, tentaram pela porta, tentaram pelos fundos, não teve jeito, por baixo não deu, mas alguém disse por cima dá. Eu vou repetir isso, por cima sempre dá, irmãos. Quando você não encontrar saída aqui por baixo, olha para cima, porque sempre tem uma resposta lá de cima. Sempre terá um jeito de Deus os abençoar a partir da vertical. Se você não está encontrando solução pela horizontal, olha para a vertical, porque é de cima, é do alto que vem o nosso socorro. Era a única janela que tinha na Arca de Noé. A Arca de Noé tinha 150 metros de comprimento e uma janela apenas. E a janela da Arca de Noé era lá, irmão, ó, lá em cima, só lá. Para ninguém poder olhar para as águas, para ninguém ficar apavorado. Todas as vezes que achavam que estivessem esquecidos, era para aquela janela que eles olhavam, que dava acesso ao céu, a Deus, acima. É para lá que nós devemos olhar. Esses homens, eles não têm nome. Eu não sei se eram os primos do paralítico, o tio do paralítico, o cunhado do paralítico. Eles não têm nome. Lá no céu a gente descobre o nome deles. Mas olhe para mim que coisa linda. Os 4 homens não têm nome, mas têm generosidade. Os 4 homens não têm nome, mas têm sentimento. Vamos socorrer o colega doente. Esses 4 homens não têm nome, mas têm nobreza, compaixão, calor humano e não são individualistas. Foram buscar o milagre para outro e não para eles. O que adianta ter nome e não ter sentimento? Ter nome e não ter compaixão? Ter nome e não ter nobreza? Ter nome e não estender a mão para ninguém? Esses homens não têm nome, mas estenderam as mãos para ajudar alguém. Estou pregando para um monte de gente aqui, irmãos, que não são conhecidos na mídia da cidade ou do Brasil, mas é conhecido no céu, porque estamos estendendo as mãos para alguém aqui na terra. Esses homens, eles são fantásticos. O paralítico, ele está calado. Nós não vemos uma palavra desse paralítico, mas mesmo sem palavra, ele foi atendido por Jesus. E eu quero destacar nessa parte da mensagem, essa amizade, essa conexão. Existem milagres que dependem de suporte espiritual.
Existem milagres que precisam da ajuda de alguém. O cuidado de Deus para a minha vida e para a tua vida, às vezes virá em forma de pessoas, de gente que Ele vai colocar no seu caminho. Quantos acreditam que Deus vai colocar no seu caminho pessoas que têm a chave, que abrem as portas que precisam ser abertas na sua vida? Levanta a mão e diga glória a Deus. Deus colocou esses homens no caminho desse paralítico. Isso aqui fala de intercessão. Eu escutei alguém falar sobre união nesse culto. O texto revela que há momentos na nossa vida, irmãos, que estamos aleijados, estamos fracos, a nossa fé está fraquinha, mas é nessa hora que Deus honra a fé de quem está do nosso lado. Veja bem, tinha uma viúva lá em Sarepta, que é de Sidom, na porta da cidade. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Imagine o caos que estava em Israel. E aquela viúva estava na porta da cidade, fala comigo, catando cavaco. Fala mais alto, catando cavaco. A viúva estava catando cavaco. O Elias chega na cidade e diz: ei, mulher, faz um bolo para mim, dá um copo d'água para mim. Ela disse: fazer bolo? Não tenho. Faz 3 anos e meio que não chove. Eu estou catando cavaco, eu vou fazer o último pedacinho de pão para comer eu e o meu filho. E depois a gente vai morrer. Acabou tudo. Temos um punhadinho de farinha. Temos um pouquinho de azeite da botija. Comer e morrer. A viúva estava catando cavaco na vida espiritual, catando cavaco na fé. A fé dela estava pessimista, comer e morrer. Mas de repente Deus coloca alguém no caminho dela, chamado Elias, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Elias disse: ninguém morre nessa casa, ninguém morre aqui, a farinha vai multiplicar, o azeite não vai faltar. Eu estou dizendo, vá para a tua casa, faz o bolo primeiro para mim, depois come você e come o teu filho. A mulher foi, fez o bolo e comeram, e comeram, e comeram, e comeram, e comeram, e comeram, até Deus mandar chuva sobre a terra. Deus sempre coloca um Elias no nosso caminho, irmãos. Quando nós estamos com a fé fraquinha, catando cavacos. Eu amo esse texto, porque a Bíblia diz que quando a nossa voz se cala, quando a gente não tem força para gritar, Deus escuta quem está intercedendo por nós. Eu estou 3 horas da manhã, com uma escopeta na minha cabeça, há 2 anos atrás, em São Luís do Maranhão. Há 2 anos atrás, a casa que eu estava hospedado foi assaltada por 6 homens extremamente armados. Eu estava pregando em São Luís, dormiria naquela casa aquela noite, um casal de amigos, já tem amizade há 10 anos, e no dia seguinte partiria para uma cidade do Pará. 3 da manhã, entraram naquela casa, quebraram a porta do meu quarto, me deram uma coronhada, já botaram em enforca-gato aqui atrás de mim, e já me arrastaram pelos cabelos no quarto do casal. Os donos da casa são pais de 4 filhas, mulheres, uma bebezinha de 2 anos, uma de 10, uma de 14 e uma de 20. Só meninas na casa. Aqueles homens me arrastaram para o quarto do casal. O dono da casa já estava amarrado, a boca amarrada, o enforca-gato para trás. As 3 filhas maiores encostadas na parede com as mãos amarradas e a bebezinha chorando no berço. E a dona da casa, a mulher, a esposa do irmão, tremendo de medo, tentando digitar senhas do cofre, senhas dos celulares,
para eles roubar todo o Pix, tirar tudo de Pix e levar os 70 mil reais daquela casa. O irmão tinha 2 cofres e 70 mil. O irmão era um empresário, dono de açougues, e eu estava lá. O ladrão olhou para mim e disse: você é o primeiro que eu vou matar. Eu já volto aqui. Você é o primeiro que eu vou estourar os miolos. Você estava chamando a polícia. E eu não conseguia falar, chamando a polícia como? Se eu estava dormindo, 3 da manhã. Roubaram meu celular. O desgraçado cuspiu na minha aliança, puxou a minha aliança e roubou. Roubaram meu relógio, pegaram minha bolsa de bagagem de viagem, jogaram tudo no chão, levaram tudo que tínhamos. Tudo que tínhamos. Fizeram uma limpa naquela casa. 2 estavam metendo louco em nós. E 4 levando tudo que tinha naquela casa. Micro-ondas, televisão, joias, coisas pequenas, levaram tudo. E aquele camarada foi 3 vezes na minha cabeça, apertava aquela escopeta e dizia: você é o primeiro que eu vou matar. 10 minutos de terror. Trancaram nós naquele quarto, foram embora. A gente viu o pneu cantando. A gente conseguiu se livrar daquele enforca-gato. Saímos na rua, pedimos o telefone para os vizinhos, chamou a polícia, fizemos um boletim de ocorrência. 3 da manhã. Irmão, 7 horas da manhã, eu tinha que pegar um avião para Marabá, no Pará. 7 horas da manhã, sem terno, sem minhas roupas, sem meu celular, sem dinheiro. Levaram tudo. E eu peguei aquele avião e eu fui para Marabá, no Pará. Cheguei em Marabá, no Pará, 3 horas da tarde. Quando eu estou chegando, o pastor falou: o senhor aceita tomar café na casa de uma irmãzinha e o marido chamado Irmã Beata e o irmão Paixão? Beata e Paixão. Irmã Beata, olha que nome bonito, irmão. Irmã Beata. E o velhinho se chamava Paixão. Ele tinha um nome, mas era chamado pelo sobrenome, Paixão. É uma velhinha de 80 anos, pastor Deraldo. Ela gosta de dar cafezinho para os pregadores antes do culto. Eu falei: irmão, eu estou todo quebrado, moído mesmo. Mas eu vou lá para não desprezar essas pessoas. Eu estou chegando na casa. A irmã Beata dá metade da Zumira para o seu irmão ver o tamanho da coisinha, irmãos. Assim, ó. Desse tamanho assim, ó. Pequenininha, a irmã Beata veio. Olhou para mim na porta, estendeu o dedão e deu uma rajada de língua estranha. E falou: Jesus me acordou hoje, 2:30 da manhã, e disse: tu ora pelo pregador, que o diabo quer matar ele, e eu vou livrar ele da morte agora. A Beata disse para mim: você não me deixou dormir das 2:30 às 5. Jesus mandou eu orar para você, que ele estava te dando um livramento. Bem na hora que a escopeta estava na minha cabeça, eu estava paralítico, sem força, mas alguém ao meu redor estava intercedendo, e Jesus me livrou da morte. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Comecei a chorar, baixei a cabeça e contei a história para ela. Ela falou: agora entendi por que Deus me colocou para interceder por você. Nunca lhe vi na vida. Mas Jesus disse: ora pelo pregador. Quando sua voz cala, Deus escuta quem está intercedendo por você. Os amigos estão levando ele até Jesus. Balança a mão, quem está me ouvindo? Quem tem amigos aqui, balança as mãos. Quem tem amigos? Isso. Pode abaixar a mão. Os amigos estão levando ele até Jesus. E os seus amigos estão te levando para onde? Os seus amigos estão te levando para onde, irmão? Para o cinema. Boas amizades podem trazer milagre para as nossas vidas. E eu quero profetizar isso para essa noite. Boas amizades vão ser suporte para milagres na sua vida. Vou começar a terminar. Palavra na casa, suporte. O milagre foi dentro, mas começou fora. A importância das pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro, os amigos pegaram, subiram uma escadinha que dava acesso ao terraço e foram levando aquele homem aleijado no colo, em cima da cama, da maca, da esteira. Aqueles homens levaram aquele paralítico
por cima. Fala comigo, por cima. Fala por cima de novo. Irmão, olhe para mim. Não tenha amigos que te ponham para baixo. Tenha amigos que te coloquem para cima. Não ande com gente que diz não vai dar certo. Seu marido não converte, não. Ele é um cachaceiro miserável. Olha, minha avó morreu dessa dor nas costas semana passada. Eu acho que você vai morrer também, hein? Esses amigos, irmão, que te põem para baixo, te afasta, isola, bloqueia, cai fora. Tenha na sua vida amigos que te põem para cima, irmãos. Vai dar certo. Deus vai salvar. Deus vai transformar. Deus vai abrir essa porta. Você vai passar na prova do Enem. Você vai casar. Quem crê? Milagre. Eu também creio. Esses amigos nós precisamos na nossa vida. Pastor Nilson, o ministério vai crescer. Deus vai trazer o povo. A Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. É Deus que faz a igreja crescer. E Ele vai fazer. Isso aí é colocar alguém para cima. Esses homens chegaram lá em cima e quebraram o telhado. Fala comigo, quebrar o telhado. Fala, destruir o telhado. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui acho que dá até para a gente combinar. Destruíram o telhado para construir um milagre. Destruíram algo para construir o milagre do colega paralítico. Aquilo que era teto, diga teto, virou passagem. O que era teto virou passagem. E quando eu estava lendo isso, eu já preguei nesse texto 1 milhão de vezes, mas dessa direção, com essa visão, é a primeira vez. Deraldo, diga para minha igreja, que se eles não quebrarem algumas estruturas essa noite, eles não vão conseguir acessar o milagre. Deraldo, pergunta aqui para os adolescentes, para os jovens, pergunta para os solteiros e casados, para os adultos e para os anciãos, para os membros e para os obreiros, o que precisa ser destruído na sua vida, para você conseguir pegar a tua bênção essa noite? Qual é o telhado que está atrapalhando o teu acesso? Qual é o teto que está impedindo você de chegar perto do mestre? Isso precisa ser destruído essa noite. Abrir o telhado deu trabalho, deu prejuízo, fizeram um buraco, usaram serrote, usaram a marreta, quebraram, porque alguns milagres exigem que você quebre algumas estruturas. Queridos, nessa noite escute esse pregador. Destrua alguns padrões, destrua alguns ciclos, destrua alguns pensamentos limitantes, destrua essa zona de conforto. A águia, quando o seu filhote não quer sair do ninho, e ela vê que ele já tem asas, ele já tem plumagem, ele já está na idade de voar, essa águia, ela destrói aquele ninho, ela pega o pé e quebra tudo aquele ninho, ela não destrói aquele ninho para que o filhote seja obrigado a voar. E às vezes Deus destrói o nosso ninho, porque Ele tem voos rasantes para nós fazermos. O que é que precisa ser destruído aí? Irmãos, não me leve a mal, mas destrua o acesso a alguns sites. Destrua, deleta, manda para o lixo alguns telefones de algumas pessoas que estão te afastando de Deus. Destrua a possibilidade de voltar para trás. Destrua, porque tem coisa que só acontece quando você tem coragem de destruir
alguns telhados. Destrua aquilo que está atrapalhando o teu acesso ao milagre. E para terminar, Jesus olhou para cima, todos que estavam na casa olharam para cima, e eu quero que Deus me use mesmo para fazer algumas coisas que façam as pessoas olharem para cima. Eu não quero levar ninguém para baixo, eu quero levar o povo para cima. Jesus viu a fé deles. Eu não estou vendo a fé de ninguém aqui. Mas Jesus é aquele que vê o invisível. Jesus viu a fé deles, porque aquele esforço revela fé. Jesus viu a fé. A fé coletiva. A fé individual. A fé que Deus honra é a fé que está em movimento. Você diz que tem fé, está desempregado e fica todo dia balançando na rede e ainda cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor. A fé que honra a Deus se movimenta. Jesus viu a fé deles. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E então Jesus libera a palavra crucial: filho, perdoados estão os teus pecados. O que me chamou a atenção é que Jesus está tratando primeiro o invisível, antes do visível. Antes de curar o corpo, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Porque primeiro ele está tratando a causa raiz, a causa do aleijão, a causa da paralisia, era o pecado. Pecado paralisa o homem. Esse homem estava paralítico, não é por causa do nervo ciático, não é por falta de líquido de cartilagem nos ossos, na tíbia e no perônio. Não, é porque o pecado tinha deixado ele paralítico. Jesus disse: eu vou mexer na causa, eu vou mexer na raiz e depois você terá outro efeito. Muitas pessoas querem solução externa, mas Jesus primeiro quer tratar o nosso interior, irmãos. Quem sabe você está aqui hoje doente. Doente porque não perdoa. Doente porque tem raiva. Doente porque tem ira. Doente porque não perdoa a sogra, o pai, a mãe, o pastor, o marido. E a tua vida está de arrasto. Tua vida está paralisada. Porque tem um pecado aí dentro que Jesus quer perdoar hoje, para a tua vida andar, avançar, prosperar e ter êxito. O milagre é para aquele que chega mais perto do Senhor. O rapaz foi chegando, até que Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele pegou aquela cama e andou na presença de todos, e todos ficaram admirados. O homem que chegou carregado, saiu carregando a cama. O homem que era um peso, agora deixa de ser um fardo. O homem que vivia na sarjeta, agora é honrado na frente da sociedade. Ele era um peso para as pessoas, um peso para a sociedade, um peso para si mesmo. Agora saiu livre, curado para a glória de Deus. Restaurado emocionalmente, restaurado espiritualmente, veio buscar uma bênção e acabou levando 2 bênçãos para casa. Quem crê que tem milagre na tua casa? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levanta as mãos para o céu.